É com muita alegria que eu anuncio aqui o início desse debate sobre o filme Tostão, A Fera de Ouro, com convidados bem especiais, Gabriel Martins e Maurílio Martins, dois cineastas de Contagem / Belo Horizonte e Mundo. Esse filme está na programação no bloco Milton Nascimento, porque Milton Nascimento fez a trilha do filme Tostão, A Fera de Ouro, é um filme de 1969 sobre esse jogador especial que estava surgindo naquele momento, e o filme acompanha a trajetória dele nas eliminatórias de 69. Né? Além do Milton, né, o Pacífico Mascarenhas fez, junto com o Fernando Brant, fizeram a trilha. Né? Então é um filme bem, bem especial e uma homenagem também ao Milton Nascimento, que é cruzeirense e que ama futebol e cinema. Então eu convido para trocar essa ideia com a gente Gabriel Martins. E Maurílio Martins. Chique. Então eu vou começar por quem está mais bem vestido aqui, que é o Gabriel. Vou dar umas palavras sobre o filme e a gente vai fazer uma dinâmica assim de 15 minutos, tá, Gabito? De fala. Depois eu passo para o Maurílio. Depois a gente troca uma ideia para encerrar, tá bom? Massa. Oi. Escutando? Não, acho que tá ligado, né? Tá. Sim. Bom, massa demais fazer parte aqui desse processo de abrir um novo cinema, assim, né? Abrir um novo espaço, principalmente nesse ciclo aí comemorativo do clube e que a gente celebra uma figura como o Milton, assim, né? Eu acho que uma coisa que eu escuto o Milton, assim, desde a minha infância, assim, por parte da minha mãe e do meu pai, sempre foi muito presente na minha casa. Não sei se tá melhor, né? Sempre foi muito presente, assim, na minha casa, a música do Milton. E eu acho que muito tempo depois, assim, eu fui entender um efeito, assim, disso, e que, curiosamente, acho que reverberou nas coisas que eu decidi ler, ver, me interessar e até fazer. Que eu acho que tem a ver com essa ideia de cantar, assim, o povo brasileiro de uma maneira muito épica, assim. Eu acho que isso tem a ver com cinema, né? Acho que essa provocação que a mostra faz de fazer um caminho que você chegou até a falar, assim, numa entrevista, né, sobre essa mostra, como que tentar pensar o Clube da Esquina dentro do cinema. O Milton especificamente me vem muito esse lugar, assim, de que essa classe trabalhadora no lugar de herói, né? Heróis e heroínas, assim. E como isso pode significar a formação de identidade de um povo, né? E nisso, assim, eu sinto que a música do Milton sempre me inspirou muito e eu acho que inspira direta e indiretamente o trabalho da produtora que eu e o Maurílio fazemos parte, né? Que é a Filmes de Plástico. Acho que está nos nossos filmes esse ideal, assim, essa ideia de sou o mundo, sou Minas Gerais, né? Que a gente está lidando com trabalhadores, com histórias que às vezes são pequenas em tamanho, né? Mas elas se tornam muito épicas, assim, a partir da arte, né? E eu acho que isso me faz chegar, assim, nesse filme, no sentido que, primeiro, assim, eu acho que é uma junção muito legal. Fiquei pensando, assim, nessa junção, né, de comentar Milton e Tostão. E no livro do Tostão, ele fala que ele é um tímido atrevido, né? Ele fala que é um tímido atrevido contando uma história de que perguntaram pra ele se a camisa da seleção tinha peso, né? Nessa época, 69 aí. Aí ele falou que ele botou na balança e falou: tem o mesmo peso do Cruzeiro. Além de ser uma frase fantástica, acho que tem um lugar muito legal e que conecta com o Milton. Eu sempre vi o Milton também nesse lugar de um tímido atrevido, assim, que são figuras muito interessantes, assim, né? Que elas não são figuras imediatamente expansivas, assim, no trato, né? Isso o documentário mostra muito, né? Você vê o Tostão na lida cotidiana, ali na forma de dizer, é muito contido, né? Tostão é esse cara, assim, que lê Drummond, né? Que gosta de Chico Buarque, né? Esse jogador muito específico, assim, e que tem essa lida dessas palavras, mas quando chega, assim,
na hora de performar, de fazer sua arte, a coisa é muito brilhante, né? A coisa toma outras proporções, né? Eu acho que o mesmo se pode dizer sobre o Milton, assim. E eu acho isso muito forte, assim. E dentro das coisas que eu falei do Milton, que é o que me inspira, assim, eu acho que esse filme mostra uma coisa muito legal que tem a ver também com uma letra do Milton, que é uma música do Milton que chama Nos Bailes da Vida, né? Que ele fala, todo artista tem que ir onde o povo está. E eu acho que esse filme revela, né, de uma forma muito bonita, ali dando continuação ao Garrincha, a Alegria do Povo, né, filme do Joaquim Pedro, é uma equipe muito parecida, né, em alguns casos quase as mesmas pessoas fazendo os dois filmes. Aí quando chega nesse filme, eu acho muito bonito assim, essas imagens do IAPI, essas imagens do treino, e posteriormente o próprio Tostão foi ser crítico, né? Verbalizou criticamente. Eu lembro especificamente no contexto sobre a seleção do Dunga, essa coisa da seleção ser inacessível, ele questionar isso, né? E eu acho que esse filme, não só nessas imagens do treino, mas ali no IAPI, e nas escolhas visuais, assim, de como filmar futebol, o filme ele é mais de 50% futebol, né? As imagens, jogo. E aí tem uma certa proximidade assim do público, né? O jogador e o público, essa coisa de usar lentes muito longas, assim, então fica essa coisa achatada do jogador muito grande e a torcida dessa massa, mas também os rostos, né, das pessoas. E eu acho que a letra, né, que entra no filme ali do Milton, no Aqui é o País do Futebol, né? Ela coloca muito essa perspectiva que é forte durante toda a história do Brasil, mas naquele momento é muito interessante do futebol como esse lugar possível, assim, né? De ser feliz, assim, talvez. E o filme faz isso mais significativamente, para além dessas imagens do treino e de ver essa coisa das pessoas próximas. É lindo, assim, eles estão jogando bola, o treino e a galera tá muito perto, né? Às vezes meio dentro do campo, assim. E aí, o filme, durante quase toda a sua extensão, ele é um filme que se assemelha muito a uma reportagem jornalística, né? Com uma sofisticação, porque os envolvidos no departamento de imagem e de montagem são pessoas do cinema, né? Pessoas que estão pensando o cinema como uma reflexão, mas ele tem uma estrutura na sua maior parte que parece isso mesmo, assim, uma coisa oficial, né? Tem o Otton Bastos ali narrando em primeira pessoa, né? O Tostão, mas tem outro narrador que faz uma narrativa mais oficial. Tem o quadro com as jogadas, como que o Tostão e o Pelé e o Brasil jogavam. Só que é interessante que chega ali com 1 hora de filme, praticamente no ato final, volta ali o tema do Tostão e tem um corte assim brusco assim que da música do Milton, no tema do Tostão, que rola um movimento assim de uma panorâmica, né, com a torcida, as bandeiras de vários países, né? E de repente corta assim para as ruas vazias, corta tanto a música quanto a imagem, né? Isso dá um contraste assim muito interessante. E aí logo depois começa essa outra música do Milton, né, que aqui é o País do Futebol, que na letra tem essa coisa de que, enfim, né, larga o trabalho, larga a casa, larga a fome para poder, enfim, encontrar o futebol. E eu acho que isso é muito interessante, assim, né? Isso acho que diz muito desse movimento sobre o que essas duas figuras significam como comentaristas sociais, né? Porque o Tostão, para além desse jogador de futebol e que tem muita precisão nas falas, como essa história que eu contei da camisa, ao longo da vida, né? Ele foi ser um comentarista muito interessante, né? Para fechar aqui, sendo uma das falas que eu acho mais interessante dele é isso, assim, que futebol não é resultado, mas tem que ser entretenimento também, né? O Tostão fala isso em um momento na entrevista, defendendo essa ideia de que o futebol não é só essa arte, não é só essa coisa que vai necessariamente levar a uma vitória de um jogo, mas a uma coisa que vai se conectar com o espetáculo em si, com quem está ao redor, né? Então eu acho isso de uma sensibilidade muito forte assim dele, né? Muito bonita. E, enfim, tem outros pontos aqui, mas acho que é fazer circular também. No geral, eu acho que essa conexão entre o Milton e o Tostão, ela me parece muito bonita nesse lugar, assim, de entender essa ideia do popular, de entender essa ideia do futebol como uma arte que conecta, né? Dentro do filme, o Tostão usa a palavra fraternidade, né? Como essa possibilidade do futebol é o que faz com que as pessoas se unem, né? Uma coisa que pode fazer com que as pessoas se unem e conjuntamente chegar a um resultado, né?
E eu acho isso muito forte, assim. Acho que isso atravessa também a carreira do Milton no Clube da Esquina. E eu penso sobre isso, assim. E de certa forma também a provocação, né, para ir passando o microfone, como de alguma forma a gente também fala de uma forma de lidar, talvez, com o cinema, com a música e com o futebol, que estão muito incrustados nessa época, né? Quando a gente vai pensar a história, talvez hoje é mais difícil pensar o futebol daquela forma, né? As pessoas estão próximas dos jogadores, uma poesia muito forte, assim, né? Talvez hoje a gente virou um sistema, né, mais complexo, né, mais mercadológico, enfim. Mas talvez isso seja isolado, né? Mas talvez isso seja uma outra discussão. E é isso, assim, acho que uma forma de abrir o papo. Obrigadão. Passo aqui agora para Maurílio fazer as suas considerações, depois a gente troca ideia. Primeiro, né, acho que é muito feliz de poder falar sobre o Tostão, sobre o Milton, da insignificância das coisas, né, poder expressar sobre duas montanhas, né, da cultura mineira, brasileira e mundial. E quando eu recebi o convite foi algo muito louco, porque eu tenho uma veneração por ambos. O Tostão permeia a minha narrativa futebolística, né? O Tostão existe para mim antes de existir como imagem, porque eu era muito pequeno, antes de ter visto qualquer imagem do Tostão. O Tostão já existia para mim enquanto o maior jogador do clube que eu havia escolhido para torcer. Eu nunca tinha visto nada do Tostão, nenhuma foto, nenhum vídeo. Então o poder disso, né? O poder dessa figura meio mítica, né? Quando ela existe antes que você o veja, ela te antecede. E Milton de igual maneira, né? O Milton Nascimento tem essa força. Parece que são seres que já existiam, que estão aí desde sempre, né? Antes deles mesmos nascerem, parece que já existiam esses seres e tal. Mas quando eu recebi o convite, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, eu falei, cara, eu preciso contar isso, porque eu acho que a gente nunca contou isso publicamente. Quando o Gabriel e a gente fez o Contagem, que é o nosso curta, né, o curta que a gente dirige junto em 2010, e aí o filme foi passar em Los Angeles. Era a nossa primeira viagem internacional juntos, era a primeira vez que a gente tinha uma coisa ali muito, muito grandiosa para nós, ainda que talvez não fosse tanto olhando a fundo, mas pra gente era algo muito grandioso. E nessa viagem, foi uma viagem foda, a gente fez várias coisas, e um dia a gente tava indo na locação do Anos Incríveis, da série, né? A gente descobriu onde era, e era o nosso último dia em Los Angeles. Então a gente saiu num frenesi, assim, desesperado, porque tava para anoitecer, nosso último dia, era a última chance que a gente tinha de ver essa locação. É uma série que a gente ama e tal. Então a gente parou na Hollywood Boulevard, assim, e deu um sinal para um táxi. E passam 200 táxis lá, mas por incrível que pareça, um táxi passou, era um táxi verde, e ele parou quase 2 quarteirões para frente. Ao invés da gente recusar aquele e continuar dando sinal, a gente foi atrás daquele táxi. Eu não sei porquê. A gente correu atrás assim e tal. E quando nós entramos no táxi, era um senhor de uns 60 anos de idade, mais ou menos assim. E aí a gente entrou, e ele com um inglês muito duro assim e tal, mas muito simpático, começou a conversar com a gente, perguntando de onde que a gente era. E aí a gente falou, né, com tal empolgação, a gente é do Brasil e tal. Ele, do Brasil, que massa e tal, eu adoro o Brasil. E aí entra o caso que é meio mágico, assim. Ele perguntou pra gente se a gente gostava de futebol. Ele falou, claro e tal. E aí perguntou qual time, ele falou Cruzeiro. E aí ele para e olha e fala assim, Tostão. E foi um negócio muito foda, porque e aí, né, eu vou chegar. Não, o cara era da Etiópia e morava nos Estados Unidos há alguns anos.
mas durante a Copa de 70 ele morava na Etiópia, né, não sei qual idade que ele tinha nesse momento na Etiópia, mas ele tinha uma veneração pelo Tostão. E ele sabia tudo sobre o Tostão. E ele começou a falar sobre o Tostão e falava sobre... né, sabia tudo. Sabia, não é só que o Tostão do Cruzeiro... Não, ele sabia sobre o Tostão. Era um ídolo para aquele homem. E aí foi um negócio tão fascinante pra gente, assim, de entender, porque aquilo pra mim, o Tostão Gabriel, né, por causa do tímido, talvez a maior marca, né, do Tostão e do Milton Nascimento, o que os une mais do que serem mineiros, e Milton Nascimento é mineiro, é um mineiro que nasceu no Rio, né, mas é mineiro, não tem, é o maior mineiro de todos, assim. Como que essas duas pessoas conseguiram atravessar essas fronteiras todas a partir de uma timidez e de, né, que só o talento deles precisava sobressair. E aí é muito lindo, porque quando você vai para o filme, eu acho uma escolha acertada de um nível, que é um filme sobre futebol, e é um filme que olha para baixo. A maior parte do plano de futebol são planos baixos, planos de grama, pé. O futebol na sua essência, né? Bola no pé, corrida. É um filme que quase todos os planos... É um filme que filma torcida, é um filme que tem essa proximidade. E é um filme tímido. Que era isso que eu fiquei pensando. Falei, cara, que louco, porque é um filme tímido. Não é um filme de eloquência, não é um filme de grandes planos, né? Que tem arroubos... sei lá, planos aéreos gigantescos, coisas. Não, é um filme tímido. E é um filme que o Tostão tá o tempo inteiro exercendo a timidez, né? Quase todos, ele falando, são falas curtas, precisas. E a música do Milton é uma música super contida, né? É uma música, não é uma música, né? Não tem ali um grande refrão que você fique lembrando. Você passa o tempo inteiro lembrando da sonoridade, né? Você fica lembrando daquela coisa. É muito incrível, assim. Eu falo, como que. Eu não sei se isso foi pensado, se isso foi. E eu havia visto o filme há muito tempo, né? E aí quando eu fui rever, eu não tinha ideia disso. Quando eu vi, era um filme do Tostão. Quando eu fui ver o filme do Tostão. E agora, quando você volta com um olhar um pouco mais crítico e tal, e observando, eu falei, cara, como que casa? Como que casa? E como que é lindo ver a expansão desses dois seres, né? Desses dois seres amparados aí na sua timidez. São muito contemporâneos, né? E são muito contemporâneos. É isso. E aí quando o Gabriel fica citando ali sobre a coisa do pensamento do Tostão, né? Do Tostão pensar... A gente nem precisa citar que o Tostão foi... eu fiz estágio na faculdade de medicina, né? Da UFMG, na escola de saúde. Foi um negócio muito louco, porque lá tem um painel, não sei quem já foi na escola, lá tem um painel com o nome dos professores que passaram pela escola. E é muito louco, porque você passa assim, aí você olha o número e tá lá, Doutor Eduardo Gonçalves de Andrade, e você fala, caralho, esse cara, um bigodão assim. E aí entra uma coisa linda. De Tostão ali, né? E que é num período que o Tostão se afasta do futebol. Ele se afasta do futebol. Né? E não quero fazer nenhuma conjectura por que ele se afasta, né? Ele se afasta porque ele quis se afastar e ele tinha todos os motivos para se afastar. Imagina, ele tem que abandonar a profissão com 27 anos, porque ele né, ele sofre uma bolada, e essa bolada descola a retina e tal. E aí é essa excelência do cara que leva ele a isso, né, a fazer um curso de medicina, virar um médico, depois virar um professor, a ser um professor super reconhecido dentro de uma das maiores universidades do país. E quando ele volta para ser comentarista, eu já era um alucinado, um doente com futebol. E eu lembro dessa volta dele na Band, né? Band, né? Ele volta na Band escrevendo na Folha de São Paulo, no estado de Minas, e volta na Band comentando. Tinha uma coisa no Tostão que é muito louco. A cadência da fala do Tostão era diferente da de todo mundo. E aí quando você fica vendo, né, ouvindo no documentário as falas dele, é a mesma coisa. Ele não muda, ele não se traveste para... A escrita é a mesma coisa. Sucinto, sintético, né? Uma fala
E em nenhum momento, para encerrar, em nenhum momento, que aí eu vou a comparação com o Milton, eu nunca vi, nem Tostão e nem Milton chegar e falar que era melhor do que alguém em alguma coisa. Nunca. Não se tem registro. Ele é perguntado, ele é citado várias vezes no filme sobre o comparativo com o Pelé. Ah, talvez ele seja igual ao Pelé, talvez ele seja igual ao Pelé. E aí, quando veio em 94, né, ele estava no auge dos comentários, tem uma coisa que é maravilhosa, que existe um comentário que perguntam para ele sobre ele e Pelé. Ele fala, não sou melhor nem do que Romário. E não é timidez excessiva e nem falsa modéstia. É uma coisa dele crer ali naquele momento que talvez ele, de fato, por algumas características, e ele tenta explicar as características do Romário, ele fala, não, o Romário é o maior jogador que eu vi dentro da área. Não tem outro igual. E ele cita aquele gol contra o Holanda. Exato, ele vai falando sobre a inteligência do Romário. O Milton Nascimento, igual, né? Você vê, entrevista da Elis Regina falando, se Deus cantasse, cantaria com a voz de Milton. Você tem uma série de pessoas, e o próprio Milton, numa timidez robusta, né, encorpada ali. Então eu acho muito bonito que o filme faça essa escolha. Que o filme não transforme, apesar do nome, né? Que é uma brincadeira, né? Com o Tostão não valer nada. E aí é muito engraçado, né? Porque Tostão e Bituca. Até os apelidos, né? Bituca. Bituca é o diminutivo, né? É o resto de algo e o Tostão ser a menor fração, a menor porção de alguma coisa. E como que essas duas figuras, por isso que eu contei a coisa do etíope nessa viagem, como que esses dois seres transpõem tudo a partir única e exclusivamente da obra. É da obra, porque você pode pegar todas as entrevistas, pode fazer uma revisão profunda, que você nunca vai encontrar nada que difere a primeira fala, que possa ter pública dos dois, para hoje. Seguem sendo as mesmas pessoas, falando do mesmo ponto de vista, sintéticos, reduzidos. Eu fui descobrir que o Milton era cruzeirense numa foto da Placar. A Placar faz uma edição e coloca lá o time dos famosos. E aí quando eu vejo o Milton Nascimento camisa do Cruzeiro, e depois eu fui ver que tinham declarações aqui e ali que ele era, mas não é porque ele não queria se assumir, é porque o cara é tímido, né? E seguia sendo tímido, e aquilo pra ele não era, tipo, ele nunca se colocaria como instrumento de marketing do time, olha, tô aqui, me usem como... Então é muito bonito. O meu fascínio com o filme, e eu acho um filme muito... Aí não é que ele é contemporâneo, eu acho que na verdade ele tá até além, e eu espero muito que os filmes sobre futebol voltem a ser daquele jeito. É um filme sobre futebol, né? É um filme que fala de futebol. Você não tem o Tostão em casa, você tem o pai numa arquibancada. Você tem o seu Oswaldo numa arquibancada. Você tem o Hugo Carvana, né? Maravilhoso, falando de Milton na porta de um estádio. Então é um estádio, é um filme sobre futebol, né? A partir do futebol, e não o contrário. Então eu acho que nem eu falaria que é um filme contemporâneo, porque eu acho que na verdade é um filme que tem que servir como base para que se façam outros filmes, né, parecidos com esse. Diferente do Tostão, eu falo muito. Pô, mas assim, eu ia pegar um gancho naquilo que você tinha falado anteriormente, e você acabou mesmo sobre isso, assim. Quando você fala, eu gostei muito dessa leitura de que é um filme baixo, assim, um filme filmado de baixo, assim, de baixo, assim, na altura do campo. Parafraseando o Hawks, né, que é da altura do olho, assim, o filme na altura do campo. E de fato é isso mesmo, assim, eu acho que isso te coloca dentro dessa experiência, né? Até aquelas cenas que o Tostão vai para aquele hotel em Araxá, né? Aquilo ali tem uma coisa assim, tipo, parece que tem um distanciamento, certo? Quase um respeito ali por aquela figura, que claramente são imagens meio que colocadas ali, filmadas. Vamos filmar o Tostão ali e tal. E aquilo tem um descompasso, né, em relação às apoteoses que o filme tem, né? Assim, isso é muito, muito legal. E dentro dessa coisa sobre que é um filme sobre futebol mesmo, eu gosto muito, talvez seja a que eu mais gosto do filme, que é aquele cara explicando, eu esqueci o nome do jornalista, explicando o esquema tático do treinador, gente, do Saldanha.
que quando você vê a sofisticação tática daquele time, né? Do que o Saldanha fez, assim, pra escalar aquele tanto de craque, né? Que depois o Zagallo acaba pegando na Copa de 70, que também faz uma escalação interessante, mas o Saldanha, ele vai falar exatamente da posição do Tostão no campo, e aquilo pra mim é uma aula de cinema, aquela aula de quase uma aula de montagem, assim, né? Porque ele vai... você percebe a sofisticação tática daquele time, mas também do Tostão, né? Da inteligência do Tostão, porque aí quando você percebe, eu vi o filme em 2013, que você... Quando passou restaurado aqui em Belo Horizonte no Cinefute, né? No curto-circuito Cinefute, e o Messi tava ali no auge, né? Assim, tava tipo naquela posição que o Guardiola tinha achado pra ele, que era meio... Antes ele jogava mais, agora meio falso 9. Aí eu vendo o cara explicando, assim, esse jornalista que me fugiu o nome dele, como que o Saldanha colocou o Messi, o Tostão, né, assim, porque ele jogava, não sabia onde colocar. Ou ele jogava mais enfiado, ou ele recuava, e acabou que o Tostão virou um centroavante jogando meio fora da área, né, assim, dentro e fora da área, ao mesmo tempo ele armava. Então tem um esquema tático feito pro Tostão ali, que eu acho que é muito pela figura do próprio Tostão, pela inteligência dele, né, assim, também a inteligência do Saldanha, que era um cara genial. Dito isso, assim, eu queria perguntar para vocês dois, que são aficionados com futebol, assim, eu conheço, são grandes amigos, a gente fala sobre futebol quase todos os dias, né, no nosso grupo de WhatsApp. E aproveitando que você também falou dessa coisa do cinema brasileiro agora, como que o cinema pensa o futebol, como que vocês pensam o futebol no filme de vocês, assim, se tem alguma... Eu lembro porque eu sei que no Marte 1 é a história de um rapaz que muito bom de bola, mas que ele quer outra coisa. Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima, assim, sobre... Tô doido pra ver o filme, inclusive o Marte 1, que vai estrear esse ano ainda, assim. E no seu filme agora também, no último episódio, tem algumas referências a futebol. Eu queria saber se vocês têm vontade, assim, como apaixonados por futebol, de fazer alguma coisa específica sobre futebol, assim, um filme sobre futebol dentro dessa lógica mesmo, assim, como que meio parecido, talvez não parecido, mas algo mais diretamente ligado ao futebol. Nossa, é difícil, né? Já teve alguma eu acho que a gente já fez coisas, né? E Maurílio, a gente fez um filme sobre a despedida do Sorin. O futebol sempre costura os nossos filmes de uma maneira ou outra, sejam com cenas ou como tema, nos casos que você falou. Essa postura de câmera que o Maurílio comentou, que eu também vejo não só como essa ideia do baixo, mas de uma horizontalidade que passa pela montagem, assim, também, que passa por tudo. Eu acho que tem ressoando as palavras do Maurílio, tem um certo respeito e uma identificação muito plena, assim, com aquilo, que eu acho que o gesto do filme, ele não se sente quase na necessidade de ter que engrandecer aquilo mais do que já é, né? Quase que é uma visão honesta, que naturalmente a coisa já é grande, né? Naturalmente a coisa já é... Alguns gestos mais específicos, como a última imagem do filme, né, que tem o Tostão ali num plano fechado, e aí a imagem singular, o zoom out devolve o pequeno pro global, né? Mas não são tantos gestos do filme muito enfáticos assim, mas até esse é um gesto que ele não precisa ser enaltecido por muitas outras coisas, né? Ele é muito simples e que pega ali, capta ele naturalmente. Eu tô falando isso porque eu acho muito difícil de filmar o futebol, assim. Nas experiências que eu já tive, filmar e tentar trazer um futebol com sua essência, eu acho que é um grande desafio, assim. E é um desafio que nem sempre eu acho que eu teria coragem de trazer nessa essência como esse filme traz, como o filme Zidane, Retrato de um Século, traz. Que eu acho que é essa essência que eu sinto que a forma como eu vejo, assim, visualizo futebol, ela está intimamente ligada, são os mesmos motivos pelos quais eu faço cinema, mas enquanto uma forma de fazer e forma de representar isso, eu confesso que eu tenho um certo medo, assim, sabe? Eu tenho um certo medo de o que eu posso ter a oferecer, que esses outros filmes não ofereceram, que eu acho que eu só faria se fosse nesse lugar. Acho que eu só faria se eu tivesse algo a oferecer que talvez pudesse trazer outras camadas. Eu concordo plenamente com o que o Maurílio fala. É uma discussão recorrente, eu acho que quem gosta de futebol e cinema, o quanto que nos últimos anos a gente teve poucos filmes realmente bons, né? E na ficção, assim, principalmente, na história, né? Não são tantos, assim, né? Eu acho que existem, assim, questões mesmo sobre o futebol que eu acho que é difícil de trazer, porque ao mesmo tempo que ele é extremamente sedutor, assim,
ele tem várias ciladas, né? Talvez por isso, né? Talvez por isso ele tem várias ciladas, assim. Quase que, eu vou dizer uma coisa que pode parecer meio abstrata, mas filmar futebol é meio como filmar o samba. É meio difícil, assim, sabe? São coisas muito poéticas, são coisas muito conectadas com a cultura brasileira, mas que são coisas que não se oferecem de uma maneira muito óbvia para serem captadas. Por mais que esse filme do Tostão pareça demonstrar o contrário. Mas é isso, já existe essa imagem, né? Além do que, né? Mesmo a gente indo muito ao estádio, a nossa experiência futebolística, principalmente da nossa geração, se passa muito pelo audiovisual, né? Se passa muito pela narração do Galvão Bueno, por copas, coisas que tem coisas que a gente viu, mas tem a maior parte dos nossos jogos, talvez a gente viu transmitidos, então já tem uma certa memória audiovisual. Às vezes é difícil achar outros ângulos disso, mas talvez um dia eu tope o desafio, assim, acho que tem que vir, de certa forma, um desafio que eu digo de me debruçar diretamente sobre isso, porque eu acho maravilhoso, né? Tudo é lindo, maravilhoso, o entorno, a arte em si, os movimentos, o que pode acontecer, a narrativa, né? Tudo é cinema ali, né? Mas talvez por isso mesmo seja difícil, assim, pelo menos é a minha perspectiva. Acho que tem uma coisa no futebol, e já me deu muita curiosidade, muita vontade de discorrer mais sobre isso, escrever, é que o futebol ele tem é o esporte, ou talvez a arte, né? Vamos chamar o futebol como arte, é a arte com o maior número de decodificadores do planeta. É a arte mais popular de todas, né? O esporte mais popular do mundo. O que acontece com isso? Essa massificação do futebol, você vê futebol constantemente, né? Diariamente, e você vê futebol. Futebol não é mais o entretenimento de um dia específico da semana. O futebol, para qualquer torcedor, ele passa a ser diário. E isso aí faz com que você acompanhe, né, as relações do corpo com a bola, domínio, chute, corrida, modo de parar, modo de se posicionar. Isso faz com que todos nós nos tornemos expert, né, nos tornemos... o olhar é treinado. Então você habilita milhões de pessoas ao redor do mundo, bilhões de pessoas, a ter um olhar sobre o corpo futebolístico muito apurado, porque isso passa a ser o seu métier, né? Você tem que saber aquilo para que você torça. Você precisa entender se um centroavante alto ele vai ser bom para o seu time, em qual posição que ele vai estar, ou se você vai pegar um cara baixinho e vai colocá-lo infiltrado, penetrando na área. Quando o seu treinador ou a sua treinadora, né, futebol feminino ou masculino, coloca isso, você automaticamente, se você fala, hoje vai jogar fulano ou fulana, ciclano ou ciclana, você automaticamente sabe até as características para exercer aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Você criou uma legião de críticos muito aguda. Por que o futebol ficcional é terrível? Não existe um filme bom ficcional em que a movimentação dos corpos seja verdadeira. Você pode gostar do filme por outros motivos. Diferente do boxe, que consegue ser filmado, diferente de outros esportes, o futebol ele tem um problema muito grave. Se você coloca uma lente fechada e vai ver em close, você vai ver defeitos absurdos, o que seria mais bonito. Se você abre, o balé é muito mais difícil. Então o futebol é difícil de ser filmado, seja no fechado, seja no aberto. No aberto você não tem controle sobre o balé, porque são 10, 15, 20 pessoas que estão ali, que tudo tem que concatenar dentro dessa lógica que eu falei, que tudo tem que ser perfeito. Se você vai para o fechado, você tem um Rodrigo Santoro tentando dominar a bola, na hora que ele põe o pé na bola, no primeiro frame, quando ele domina a bola, você fala, nunca jogou. Nunca. E é qualquer pessoa. Ele pôs o pé na bola e você fala assim, meu Deus. Não adianta, ele pode se esforçar, ele pode até ser um bom jogador. E aí é o problema. Saber jogar bola não te habilita a ser um bom jogador. Você pode ser incrível, mas quando os seus olhos estão procurando um profissional, quando o ator que interpreta aquilo não é,
o domínio, o jeito que ele bate na bola, você fala assim, bom, esse cara no máximo jogaria uma pelada comigo no final de semana. Não é um jogador. E aí entra no descrédito. E o descrédito te faz assim, bom, não rola de ver esse filme. Você para no meio. Então, as incursões no futebol que foram bem sucedidas são incursões documentais ou experimentais, como o caso do Zidane, retrato de um século. Porque de outra forma é impossível. Ou você pega os 22 profissionais e treinam esses caras para fazer, senão vai ser um eterno Lucas de Vereda Tropical. Mário Gomes tentando ser um jogador de futebol. Aí na hora ele entrava no estádio e aí a Globo conseguia colocar o Mário Gomes entrando no estádio junto com o time do Corinthians. A torcida era real, o início do jogo era real. Na hora que ia pro plano fechado, que era filmado no Pacaembu num outro dia, que o Mário Gomes colocava o pé na bola, você falava, não fode, Mário Gomes. Sabe, você não tem como. Qualquer pessoa reconhece. Não tô falando que eu reconheço. Qualquer pessoa que acompanha futebol reconhece. E esse é um problema. Ao mesmo tempo que a maior virtude do futebol, que ele consegue formar uma legião incalculável de fãs, é o maior problema. Porque o futebol, ele se tornou impossível de ser filmado. É diferente do beisebol. Aquela paradeira do beisebol, você consegue fazer que qualquer um, eu e Gabi, se for lá, a gente consegue virar um bom jogador de beisebol. Tênis, o futebol ele é dinâmico, e ele tem uma linguagem que ela é reconhecida no mundo inteiro, não tem como. Você bate o olho e fala assim, bom, não rola. Então assim, filmar futebol ficcional, eu toparia a partir do momento que eu tivesse acesso. Se eu puder transformar o Neymar num ator, e eu me atreveria a fazer isso, eu tenho coragem de filmar futebol. Dica aí, Neymar. Eu tenho coragem de filmar futebol. Do contrário, é isso. Ou faz igual o Gabito. Eu tô dando um spoiler aqui, Gabito. Desculpa, meu filme estreia. Que o Gabito assume que fazer futebol era muito difícil. E aí ele vai na chave contrária. Ele assume que o menino é um bom jogador no filme, mas ele filmaria de um modo em que isso não fosse o cerne da questão. Então aquilo ali passa despercebido. Você não precisa ver aquele menino jogando bola porque tem uma história por trás. Então é um filme com futebol no meio, mas não é um filme sobre futebol. Esse background, quando você chega no menino, basta você filmar ele correndo no campo que você acredita naquilo ali. Então também é uma estratégia, mas fazer um filme sobre futebol, eu acho difícil. Assim, desculpa quem gosta, mas todos que eu fui ver até hoje de ficção são umas bombas. Eu vejo. Tem Não muito. falar que você gosta de algum, não, que eu brigo com você. Eu tô tentando pensar, cara, não necessariamente sobre futebol, mas um filme, por exemplo, A Procura de Eric, né? Assim, é um filme interessante, não é necessariamente. Tem a cena do Campeonato na Voadora, mas esse foi tirado do próprio. Né? Que é incrível. Eu acho que talvez a dificuldade, e que o Maurício está citando, que eu concordo, é que mesmo esses filmes que envolvam futebol, a prática do futebol, né? Como a gente está conversando sobre Tostão, ela realmente se torna muito complexa, até pela imprevisibilidade. É uma lógica meio próxima de filmar sinuca, que também é muito difícil, porque para você criar uma postura de câmera que não passe por um lugar de aleatoriedade, e que talvez a partir disso seja mais interessante, meio que não vai ter, porque você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Não tem como você prever, mesmo tendo uma previsibilidade tática, é uma bola, né? A câmera segue uma bola, né? Que a ação é controlada pela mão, então não é o mesmo tempo. O tempo de câmera não é o mesmo tempo de pé, né? Não, interessante isso. Mas você estava falando, a gente você, né, sobre aquela ideia, Maurílio, sobre essa tentativa de tentar entender esse universo, né, que a gente está falando aqui do filme, né, a revista Lateral era um pouco isso, né, assim, desse universo de pessoas que estavam ali envolvidas de alguma forma com o cinema, outras mais, outras menos, né, mas era essa tentativa de tentar entender como que o futebol reverbera assim, né, nos nossos filmes, na maneira como a gente pensa o mundo também, assim, acho que foi uma experiência legal, reverberada aqui nesse debate, assim, porque a gente podia voltar a fazer isso, né? Depois de várias... Tostão, né? Convidar o Tostão pra... Gente, então era isso, assim, eu acho que queria trocar essa ideia mesmo com vocês também.
Muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento também de inauguração dessas salas. Para mim é um momento super especial tê-los aqui, grandes amigos. E espero que tenham gostado do papo. E eu convido a todos e a todas, né, que estiverem assistindo assim, esse debate para conhecerem as salas, porque assim que terminar essa mostra a gente vai ter uma programação bem interessante de filmes em cartaz, né, filmes fora do circuito. Já antecipo também que Marte 1, filme do Gabriel, estamos negociando para entrar em cartaz aqui. Seus próximos filmes também vão entrar em cartaz aqui. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês e é isso.